Olá, benditos e benditas, tudo bem contigo? Sabadão, 3 da tarde, horário do nosso Pega a Lição. Então roda a vinheta. Que bom que você está aqui com a gente mais um sábado. A gente está chegando ao 8º encontro dessa lição Êxodo, que está sendo uma lição extraordinária. E se você ainda não tem, você está perdendo. Então minha dica para você é: baixa o aplicativo 7Me, que você vai conseguir essa lição de graça para você estudar online. Se você gosta de ter a lição física, você pode encomendar ela nos céus da sua associação aí na sua cidade, ou mesmo entrar no site da CPB e assinar para ela chegar na sua casa. O que não pode acontecer é você ficar sem lição, porque no final das contas você sabe, a nossa proposta é revolucionar a sua vida através da comunhão. E é por isso que todos os sábados eu tô aqui acompanhado de uma dupla extraordinária e hoje não é diferente. Hoje eu vou começar apresentando ele, que é um estreante aqui com a gente, é a primeira vez que ele tá aqui no podcast com a gente. É o pastor Jair Miranda, líder de Ministério Pessoal de Escola Sabatina e asa para a Associação Polícia Central. Tudo bem, pastor? Uma alegria estar com você aqui, pastor Gabriel, com todos que estão acompanhando ali, ó. É a alegria mesmo. Eu estou aqui feliz porque tá falando de lição de escola sabatina, né? Bênção. E a juventude aí tem que estar conectada com Deus. Isso aqui é nosso maná diário, isso aqui é o que nos leva perto do Senhor e nos dá a alegria da salvação. Que bênção. Pra quem não sabe, o pastor Jair lidera a Escola Sabatina aqui na APAC. Ele lidera, pra adultos, jovens, pra todo mundo, né, pastor Jair? O Ministério da Escola Sabatina é um ministério muito importante pra igreja e tem tido uma Escola Sabatina viva, é isso? Como é que funciona mais ou menos a Escola Sabatina viva pra galera que tá em casa? A Escola Sabatina, ela nasceu em 1852, lá em Rochester, Nova York, quando Tiago White lança a primeira lição para jovens, né? E a partir dali um movimento começa, né? Só que vai passando o tempo, vai ficando um pouco engessado a coisa, o pessoal vai deixando de lado as instruções originais e a gente, através de muito esforço da igreja, nós estamos lançamos já há 4 anos um novo modelo de escola sabatina chamado Escola Sabatina Viva. Legal. Onde traz de volta tudo aquilo que foi perdido com o passado, né? Sim. Então, estamos experimentando aqui muitas novidades, testemunhos poderosos e você está convidado a conhecer a nossa Escola Sabatina Viva. Que bênção, que bênção. Se você quiser mais informação, procura a gente aqui na associação, Escola Sabatina Viva. Pastor Jair tá aí instruindo para todos os lados, tem funcionado muito bem aqui. Deus seja louvado, pastor Jair. Ao seu lado a gente tá com ela, Super Julinha, nossa secretária do Ministério Jovem. Tudo bem, Julinha? Tudo bem, pastor. Graças a Deus, mais uma oportunidade de estar aqui no podcast. Sempre uma honra estar sentada aqui nessa cadeira. Que bênção, meninos. Que bom que vocês estão aqui com a gente hoje para estudar a lição 8. O pessoal de casa veio aqui para estudar a lição, né? Então vou pedir, pastor Jair, começa orando pra gente, por favor, pra gente poder estudar. Ok. Deus maravilhoso, Deus eterno, queremos te agradecer porque neste momento estamos aqui para estudar a tua palavra, Senhor. Amém, Senhor. A tua palavra que foi a motivação para todo o movimento que aconteceu lá do Egito até o deserto até Canaã, Pai. Amém. A tua palavra que abençoou o teu filho Moisés para instruir o povo, para aquela caminhada, Deus, depois de tão grande livramento. Eu te pedi que nos abençoe também a ter a tua palavra em nosso coração. Amém. A gente entendê-la e colocá-la em prática. Eu te peço, por Jesus. Amém. Amém, amém. Pois bem, pessoal de casa veio aqui para estudar a lição e a lição de hoje começa com uma tirinha bem interessante, no deserto. Não sei se vocês viram aí a tirinha, e aqui nessa tirinha da lição 8 a gente percebe uma coisa, né? A mulher tá passando num barranco, na verdade num abismo, e embaixo dela tem tipo uma pontezinha e as palavras fé. Qual a impressão que você teve com essa tirinha aí, Julinha? Cara, uma das coisas que eu mais gosto é quando eu penso nas minhas dificuldades que eu tive como jovem. E muitas das vezes eu só falei assim, tá, vamos na fé. Vamos na fé, vamos confiar no processo. Então, ela tá literalmente isso. Ela tá pisando em cima da confiança que ela tem em Deus, de algo que ela não vê, porque ela não tá vendo essa ponte. E a ponte, ela tá meio que transparente, né? Sim. Então, ela tá passando em cima das dificuldades, pensando, eu vou confiar só em Deus, porque eu sei que Ele vai me ajudar a passar por essa dificuldade, Ele vai me ajudar a passar por cima desse abismo para eu chegar no meu destino. Muito bem colocado. E Jairzão, e você? Qual é a sua impressão com essa tirinha aí, a menininha atravessando a fé aí? Cara, essa impressão aqui que eu tenho, eu fico assim, imaginando também, já sendo transportado no passado, uma situação que parece um pouco impossível de acontecer. Você está aí num momento muito complicado da vida, você não vê condições, né, de tornar-se
o contrário do que está acontecendo, mas você tem fé que você vai superar, entendeu? Você vai passar, entendeu? Sim. É mais ou menos isso aí que vem na cabeça. Bacana, né? bacana. E é curioso que agora, quando a gente olha para a história de Israel, a gente vai perceber uma coisa, né? Ao longo do trimestre aqui, a gente tem estudado. Israel foi libertado por 10 milagres, né? As 10 pragas que pairaram sobre o Egito. E agora, quando eles são libertados, eles começam uma nova vida. Mas calma aí. Essa nova vida não era garantia de que não ia ter dificuldades, né? Então eles vão caminhando ali e pelo deserto já há algumas manifestações de Deus que a gente vai ver ao longo da história, né? Isso, pastor, que tem uma coluna de fogo, tem uma coluna de nuvem. O deserto tem esses ambientes climáticos muito diferentes, né? De manhã é muito quente, de noite é muito frio. E aí Israel agora, ele vê o milagre, viu os 10 milagres. Quando caiu no deserto, como é que foi essa situação para eles? E aí, meninos, o que vocês acham? Olha, eu queria já, por favor, se for possível, Claro. antecipar um pouquinho Sim. quando começou essa ida pro deserto, né? Certo. Depois da 10ª praga, né? Morte dos primogênitos. O faraó terminou liberando o povo para ir para aquela caminhada, né? Que na realidade 900 quilômetros. Estava vendo essa 900 km a caminhada ali praticamente, né? Sim. E o que acontece é que nessa história toda a gente vê uma coisa acontecendo. Quando a gente observa ali o mar na frente do exército de Israel, da hoste, né, de Israel, como diz o texto, né? A gente vê atrás o exército inimigo dos egípcios. A gente vê do lado de um lado, talvez, as montanhas, Umas né, cadeias rochosas do Sinai. Do outro lado, a gente encontra as feras da África. Sim. Leões, hienas, etc e tal. A gente observa e vê que não tem escapatória. Não. Não tem escapatória. Aí Deus diz a Moisés, Moisés, pega teu cajado e toca no mar para o mar abrir. Sim. Naquela hora eu fico imaginando Moisés, né, logo agora, que situação é essa aqui, entendeu? Eu tenho para viver. Aí vem fé. Aí vem o momento, né, que você precisa dizer, eu acredito. E é ali, quando Moisés toca o cajado na água, milagre acontece. Embora muitos estejam a contestar isso, mas o milagre aconteceu. Exatamente. As águas abrem e o povo passa ileso, né? Atravessa o Mar Vermelho. Então está aí, primeiro grande milagre. E depois desencadeia-se grandes milagres durante o deserto. Durante o deserto. É curioso. Pode falar. Eu acho interessante esse ponto que o pastor citou, né? Na Bíblia, assim, no primeiro capítulo 14 já... Ele fala do termo pieirote, né? Que fala, não sei se é assim que se pronuncia. Vocês me corrijam se eu estiver errada. Mas esse termo pieirote é legal porque ele tá dizendo o quê? Beco sem saída. Ou seja, exatamente o que o pastor falou. Na frente tem o mar, né, do lado das montanhas, montanha pro lado, pros dois lados. Atrás o povo egípcio. E aí? Beco sem saída. Muitas das vezes nós jovens também estamos num beco sem saída na nossa vida hoje. Mas o que mais me chama a atenção, e eu quero que você jovem foque aqui nisso que eu vou te dizer, é... No momento em que acontece isso, o que acontece? Deus vai no problema deles lá atrás. Deus não foca no que tá ali na frente, ele vai no problema lá atrás. Então, muitas das vezes a gente vai achar, cara, a gente tá num beco sem saída, a gente foi abandonado por Deus. Só que Deus tá focando no seu problema que tá ali atrás. O que acontece? Deus manda uma coluna de fogo lá onde os egípcios estão, prestes a pegar eles. E aí ele deixa o processo de fé, ou seja, o processo ali de confiança entre Moisés, proximidade, comunhão. Enquanto a gente tá ali tendo comunhão, Deus tá resolvendo o problema atrás da gente, até o mar se abrir. E interessante do mar se abrir é outro milagre também que acontece além da coluna de fogo, né? Que o pessoal, pelo menos na Bíblia, ele fala que o vento, ele veio de lá pra cá, e não de cá pra lá. Ou seja, muitas das vezes a gente vai estar orando a Deus, esperando que o milagre venha daqui pra cá. Mas ele não vem daqui pra cá, ele vem de lá pra cá, igual ele veio no mar. O mar de abril de lá pra cá. Então, pensa, muitas das vezes na nossa vida dos jovens, a gente vai olhar e falar assim, eu tô abandonado, eu tô num beco sem saída e Deus tá por trás corrigindo, Deus tá por trás tentando nos proteger e os milagres estão vindo, a gente só não está vendo. Então, como a gente gosta de dizer aqui na lição, confia no processo, porque Deus tá resolvendo seus B.O. Claro. Muito bem colocado, Julinha. Interessante que agora, quando a gente vê tudo isso que eles falaram, se a gente parar a pensar, os egípcios imaginaram que Israel errou estrategicamente o caminho.
Porque os egípcios imaginaram, não, eles estão indo para a beira do mar, vai ficar muito fácil recuperar eles ali, porque eles não têm para onde ir. Tem o mar, as montanhas, os animais, tem toda a situação diferente ali, não tem como eles irem para lugar nenhum. E ali, quando eles chegam diante do mar, a fé é colocada em prova, né? E eu gosto muito desse texto aqui, de Êxodo 14. Quem tiver em casa, o Mateus vai colocar aqui na tela. Êxodo 14, versículos 13 em diante. A gente vai ler até o versículo 16. Diz assim: Moisés, porém, respondeu ao povo: Não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu levanta o teu bordão e estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar seco. Olha só que curioso isso aqui. Israelitas já estavam reclamando diante de Moisés. Eles olhavam para trás e com certeza tinham medo. Poderiam enxergar o exército egípcio. Viam que adiante não havia caminho, para as laterais também não havia caminho. Mas naquele momento, diante da provação, os israelitas se esqueceram de tudo que já haviam vivenciado nos últimos dias ali. Porque Deus estava com ele desde os últimos dias. Isso me lembra um pensamento do Espírito de Profecia que diz que eu acho que é do Espírito de Profecia, nós só vamos temer o futuro se esquecermos o que Deus fez por nós no passado. E veja como a memória dos israelitas era curta. Porque eles olham para o passado, ignoram tudo que Deus fez nos últimos dias e diante do mar eles já estão titubeando. E aí Deus olha para Moisés e fala assim: Moisés, eu gosto muito dessa passagem porque, Moisés, e aí? Cara, por que você está reclamando comigo? Por que você está clamando? Né? Não, só fala pra eles marcharem. Então, Deus já sabia, ele já iria atuar, não foi um erro de estratégia. A caminhada de Israel para o Mar Vermelho não fugiu ao controle de Deus. Por outro lado, Deus estava no controle de toda a história. E às vezes na nossa vida nós vamos indo em situações difíceis que pensamos assim: Deus perdeu o controle. Mas muitas vezes as situações difíceis são permitidas por Deus para que nós aprendamos a confiar, como Israel teve que aprender a confiar. Israel teve que aprender a confiar agora. E se a gente parar para pensar, Deus vai abrir o Mar Vermelho para eles irem para o deserto. É a rota contrária da prosperidade. Quando Israel teve fome e outras pessoas tiveram fome, elas foram na direção do Egito. Agora Deus está tirando eles do Egito e mandando de volta para o deserto. Isso aqui é muito pesado. E aí eu começo a pensar no seguinte: pessoal, e o deserto na nossa vida? Como é que funciona? Tem desertos na nossa vida também. Se a gente fosse falar dos desertos hoje, às vezes Deus fez milagres no passado e agora a gente está no deserto. O que nós podemos aprender daí? Olha, essa lição aqui era para ter 4, 5 podcasts só pra gente debater aqui, porque é demais. Mas olha que coisa interessante aqui, pastor Gabriel, Júlia, olha que legal. O povo começou a murmurar. Não era... A gente podia ser enterrado lá no cemitério lá do Egito, a gente vai morrer no deserto aqui, sim, etc. Mesmo porque o caminho, a rota normal era passar pelos filisteus. Sim. Era um povo armado, belicoso. Deus muda a rota. E às vezes você observa no deserto da tua vida, talvez Deus mudou a rota porque você ia enfrentar gente armada. É verdade. Você ia enfrentar hoje canhões, né? Sim. Dificuldades muito tremendas. Deus mudou a rota para você sofrer menos, entendeu? Sim. Então confia no Senhor. Primeira lição que a gente tira aqui, ó. Deus, ele é estratégico para nos fazer o bem. Ele tem planos de paz, como de Jeremias pra gente. Entendeu? Outra coisa importante, amigos, é que o Senhor colocou uma coluna de nuvem que dividia o povo de Israel do povo egípcio. Sim. Interessante que essa coluna de nuvem, ela era luz para os egípcios, mas era escuridão. Não, era luz para os israelitas, mas escuridão para os egípcios. Então, a mesma coluna de nuvem era, sim, a bênção para o povo de Deus, mas era uma maldição para os inimigos. Então, vejam só, o Deus é o Deus muito poderoso. Ele está cuidando de você. Sim. Ele sabe que você tem inimigos. E o mesmo poder que ele tem para te abençoar, ele usa para poder fazer com que aqueles que querem mal contra você sejam, de alguma forma, escanteados. Então confia, sim, no Senhor, ele está no teu deserto, beleza? Olha que bacana isso, porque agora então Deus iluminava para os israelitas, não dava a mesma luz para os egípcios, isso atordoava os egípcios, e agora ao mesmo tempo Israel, testemunhando esse milagre, às vezes estava insensível ao que Deus poderia fazer, né? E às vezes a gente fica nessa também. Deus está fazendo milagres e ainda assim a gente está insensível ao cuidado de Deus com a gente, né? E quando é importante a gente confiar em Deus. E aqui vem um detalhe. Quando a gente fala de fé,
Fé não é compreender todo o projeto, não é compreender todo o programa, não é compreender todo o plano. Fé é confiar em um Deus que sabe de todas as coisas. Eu não sei nada, eu só sigo marchando segundo o plano dele na minha vida. E muitos jovens têm essa dificuldade hoje, né, de caminhar conforme a minha crença. E fé verdadeiramente é se deixar ser moldado pela crença. Algumas pessoas não vivem isso. Algumas pessoas, eu sei a crença, eu sei quem é Deus, eu sei quem é Jesus, eu acredito nele, mas eu não me deixo moldar por ele. A fé bíblica, a crença bíblica é aquela que eu me deixo moldar, é aquela que eu me entrego, é aquela que eu vou ficar olhando para o meu Deus em vez de olhar para o meu problema e vou perceber os detalhes, como você falou, Jair. Se eles estivessem olhando para a coluna de nuvem ali, percebendo tudo que Deus estava fazendo, eles jamais teriam murmurado. Mas eles olharam mais para o problema do que para a coluna. Porque geralmente a fé, ela é você ter confiança em Deus. Ou seja, você se submeter a Ele. E quando você se submete a Ele, você reconhece quem Ele é e reconhece quem você é. Sim. E quando você chega próximo dele, aí você vai vendo como você não é nada e quanto Ele é tudo. E que isso as suas vitórias e as suas conquistas vêm dele. E não por mérito seu, e sim por mérito dele. Exatamente isso. Sim, por mérito dele. Mas agora, pessoal, é o seguinte. Eles vão passar pelo mar, né? E vão entrar no deserto. E o deserto, por si só, é um lugar árido, seco, sem comida, sem água, sem sombra, com frio, com calor. E aí, esse desafio de entrar no deserto da vida aí, como é que é? Será que Deus planejou isso pra eles? Como é que foi isso aí? Olha, talvez a grande escola do povo de Israel foi o deserto, porque eles tinham que desaprender muita coisa, né, de uma nação idólatra que eles viveram. O texto deixa bem claro aqui que para ir para o deserto tem que estar organizado. Então Deus permite os desertos da tua vida, querido jovem que está aqui nos acompanhando agora. Primeiro, para você aumentar sua fé no Senhor, tua fé no Senhor. Mas para você também se organizar em termos de vida. Vocês terem uma ideia, eles foram divididos em unidades lá no deserto. Se não fosse, eles não teriam conseguido ir. Eles tinham lideranças. Eles tiveram que ter um roteiro, ter um projeto. Então, quando você está num momento difícil da vida, Deus ele vai te dar um grande milagre. É você usar a tua inteligência para você, através desse dom precioso de Deus, você buscar uma saída. Então, se ajoelha, se coloca diante de Deus. Deus, tá difícil isso aqui. Me ajuda, me dá sabedoria. Como é que eu faço para sair dessa situação? Talvez você está nos ouvindo, está endividado. Está aí num deserto, tá aí complicado da área financeira. O que é que eu vou fazer para sair? Deus vai te dar a rota. Você tem que se organizar nisso aí também, certo? De repente, é a questão da saúde, né? Dificuldade na família, no casamento. Então, são vários desertos que a gente passa, mas, olha, é exatamente no momento do deserto que você vai encontrar os caminhos de Deus, tá certo? Pode Achei falar, interessante o que o pastor falou. Na lição mesmo de terça-feira, ela começa falando que muitas das vezes a gente está passando por um processo de deserto da vida, tanto espiritual como também financeiro ou na família e tudo mais. E a gente pensa, não, nesse momento Deus me abandonou, Deus não pensa mais em mim, Deus não está comigo. Mas pelo contrário, esse processo é um processo para você reconhecer, é um processo para você ter essa aprovação para a sua fé mais se aproximar dele. Porque muitas das vezes a gente só lembra de Deus nas dificuldades e a gente esquece de glorificar a Ele também nos momentos onde a gente está em abundância, né? Nesse período aqui que eles foram se tocar de que eles precisavam de Deus. Mas então, eles não lembravam que eles precisavam de Deus lá no Egito? E o processo de deserto é esse. É o processo da gente tirar os costumes velhos, os costumes antigos, até mesmo para nós cristãos, tirar coisas que não são de Deus, para poder a gente se aproximar mais dele e a gente reconhecer mais ainda que ele é o Redentor e ele é o Cristo da nossa vida. É curioso vocês falando aí, porque eu fiquei pensando aqui alguma coisa, refletindo sobre Israel no deserto, e de fato o deserto é uma grande escola. Isso a gente já viu na Bíblia em várias oportunidades, mas Israel vem tendo que desaprender 400 e poucos anos de cultura pagã. Eles estavam longe dos princípios de Deus. Então a primeira fase do deserto é uma desintoxicação do que é mal. O deserto foi para eles aquele momento ali, não, calma aí, vocês estão no caminho errado, vocês estão numa cultura pagã, numa cultura idólatra, vocês estão numa cultura vocês foram subjugados, então calma aí, vou tirar vocês daqui, vou trazer vocês pro deserto. Isso não significa que o deserto vai ser fácil.
Porque para desintoxicar, para limpar, Deus teve que permitir algumas provas que a gente vai ver ao longo da lição, que foram provas duras. Mas aí que vem o detalhe. O deserto sempre é pedagógico, ele só é inútil se você não estiver atento a aprender as lições. Né? José passou pelo deserto, se tornou o líder do governador que liderou o Egito na época da fome. Moisés foi para o deserto para ser preparado líder de Israel. Jesus foi para o deserto para se preparar para o ministério. Então o deserto teve várias lições poderosas. Jacó pelejou com Deus no deserto também, né? Jacó também teve um sonho no deserto. Então o deserto estava ali para libertá-los, para tirar esse pensamento deles, para que eles pudessem agora crescer. E a partir desse momento deles serem desintoxicados ou desaprenderem coisas ruins, eles teriam que aprender coisas novas. E eles aprenderiam a dependência, viveriam o maná, a falta de água, as leis, não é isso aí? E assim, a gente encontra na lição, pessoal, aqui, alguns passos a você dar no deserto. Primeiro, diz Êxodo 14:13, não tenham medo. Não tenham medo. Primeiro passo. Até meu verso mais... Assim, o meu verso favorito na Bíblia é Isaías 41:10. Não temas porque eu sou contigo. Não te assombres porque eu sou o teu Deus. Te esforço, te ajudo com minha mão direita. Primeiro passo, não temas. Eu estou contigo. Outra coisa importante é, fiquem firmes. Por que fiquem firmes? Porque vai abalar a gente. Vai mexer nas estruturas, né? Vai dar uma sacudida aí, vai tremer. Fica firme, mas vai tremer. É isso aí. Terceiro grande movimento, pessoal. Vejam o livramento do Senhor. O Senhor vai agir, pessoal. Ele vai chegar e vai, assim, estar contigo. E o quarto grande passo, ele lutará por você. Olha, eu queria deixar, pastor Gabriel, aqui, Sim. assim, algo que tocou minha vida. Livro Desejado das Nações. Ao ler esse livro, eu tive alguns insights sobre o sofrimento, sobre os desertos. Então, preste atenção, você que está em casa. Se você acordou pela manhã, se você dedicou tua vida ao Senhor em oração, se você confessou tuas culpas, teus problemas com Deus, se você pediu o batismo do Espírito Santo, sai pra rua. O que aconteceu contigo é providência. Então, Sim. se você começou o dia com Deus, o que aconteceu contigo é providência do Senhor, é pro teu bem. Tá certo? Fique em paz. Você entregou nas mãos de Deus, Deus está cuidando de você, né? E é curioso agora quando a gente vai falando sobre isso, porque quando a gente olha para a vida de Israel, a gente vê várias providências seguidas, né? Em todo momento, Deus está providenciando para Israel, enquanto educa Israel a depender dele. A ida para o deserto era justamente para te deixar uma única opção, porque Israel no deserto, vamos dizer, com milhares de pessoas, milhões de pessoas ali, o que poderia ser feito? Nada. Ou você depende de Deus ou você está perdido, você está morto. Né? Agora, é curioso que quando a gente começa a olhar para isso, a gente percebe uma coisa. O deserto não foi um erro no plano. O deserto era parte do plano. Então, o crescimento de Israel, a dependência de Deus, todo o resto que iria acontecer a Israel era parte do plano para que Israel pudesse se desenvolver. E esse desenvolvimento espiritual não existe sem um pouco de sofrimento. E é isso que as pessoas de hoje não querem se atentar. Sofrer por Deus é algo que amadurece você. Não existe personagem bíblico que não sofreu. Todo mundo quer a vida fácil, mas se a gente for citar aqui, os discípulos sofreram, a maioria morreu mortes trágicas. Paulo sofreu, foi decapitado. João Batista sofreu, foi decapitado. Enfim, outros, todos, tantos quanto passaram, sofreram. Jesus sofreu também quando veio nessa terra e sofreu. Enfim, todos os personagens da galeria da fé sofreram. Então, sofrimento na terra não é uma opção, é uma certeza. Uma construção de caráter, Exatamente, verdade, não é porque Deus quer provocar. Mas é porque a gente está na terra que é o palco do grande conflito. É uma terra que caminha para o seu final. É uma terra que jaz nas mãos do maligno. Então não tem como você não sofrer. O pessoal às vezes acha que para produzir frutos a gente só precisa crescer e crescer e crescer. E esquece que nesse processo, para a gente poder dar frutos, existe o processo de podagem, né? Quando a gente vai cortar uma flor, a gente tira alguns galinhos, a gente tira umas florzinhas, até ela se tornar uma grande árvore com frutos bonitos. Sim. E esse processo de podagem, ele dói. Ele não é confortável. Sim. O processo de podagem de Deus, ele não é algo que vai passar a mão no seu pecado e acariciar ele. Ele vai te mostrar o quê? Sacrifício, ele vai te mostrar sangue. Aí, às vezes, a gente pega a cruz e quer colocar arranjos nela, mas não é assim. É dor, Exatamente. é sacrifício, é podagem. Muito bem colocado. E agora a gente vai caminhando já para o nosso final, nosso tempo está correndo aqui. Mas, assim, a gente vê uma comparação, pastor Jair.
Israel foi comparado aí como primogênito, seu povo, filho primogênito. Deus chama Israel assim. E nós vemos na Bíblia que Jesus é o primogênito de Deus. Existe uma comparação entre os dois? Sim, existe sim. Na realidade, Jesus é o primogênito, ele é diferente de todos, né, de tudo, né? Ele é único. E Deus também tem um povo que foi escolhido, um povo único, né? Que ele escolheu para poder ter uma missão que também Cristo teve, que foi anunciar o Deus Todo-Poderoso, seu Pai. Nossa missão também como povo de Deus é apresentar, né, Jesus Cristo para o mundo, a salvação que ele tem para nós. E esse primogênito de Deus, que é Israel, ele tem uma missão poderosa de ser um povo cheio de fé, um povo santo, sacerdócio real, né? Nação Sim. santa, que foi chamado o Senhor para poder ser essa luz para o mundo. E eu digo uma coisa para vocês: depois que você passa no deserto, depois que você aprende de Deus, você vai ter muita assim convicção, você vai ter muita transparência para dizer para alguém: olha, Deus esteve comigo, o Senhor me abençoou e você vai ser luz. Beleza? Que bênção, então. Então, na verdade, agora, o fato é que nós estamos atrelados a esse Deus e agora, como povo, porque teve Israel da antiguidade, teve Jesus e agora nós também fazemos o papel de Israel espiritual. Temos que anunciar esse evangelho. Não é isso? Então, agora, como primogênitos aqui, chamados, mas como assim primogênito, né? É importante tratar essa palavra aqui, porque algumas pessoas podem ter dúvida. O primogênito de Deus foi Cristo, o primeiro, né? Aquele que sem a ressurreição, sem a morte e a ressurreição dele, não haveria outros ressurretos. Mas na missão, não nos atributos, mas na missão nós somos semelhantes. Por quê? Porque nós cumprimos a missão que Cristo nos deixou. Então a gente prega o evangelho, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Então a gente vive o evangelho. Mas mesmo o próprio Cristo, que era o Filho de Deus, por essa terra passou por tribulações. E quando ele passa por tribulações, ele sempre... Aqui vem uma grande lição, né? Cristo sempre buscava em Deus o poder para atravessar as dificuldades. A gente vê Cristo orando em vários momentos, passando pelo deserto em vários momentos de oração, para ele ser preparado, para ele estar buscando em Deus as forças. E hoje, o jovem de hoje, Julinha, ele não quer buscar tanto em oração, né? A gente vê muitos desertos aí. E hoje, existem ainda os desertos para os jovens de hoje? O que você acha, Julinha? Existe. Na atualidade, no mundo que a gente vive hoje, existe muito deserto. A gente passa por processos de deserto. Toda vez que a gente abre a Bíblia, a gente já começa no processo. Porque a gente vê a vida de Cristo e fala: meu Deus, Deus conseguiu viver tudo isso, conseguiu passar por todo esse processo e ainda assim permanecer em pé. E aí a gente olha para a atualidade que a gente vive, amizades que às vezes são desertos pra gente, músicas, filmes, são todos desertos, aonde a gente está passando, onde a gente tem que eliminar isso da nossa vida para poder a gente se tornar um jovem que é um primogênito de Deus, um jovem que é uma nação eleita. A Bíblia fala que nós somos escolhidos, tá? Mas para a gente ser escolhido, a gente precisa passar também pelo processo de podagem, como Cristo passou, como o pessoal israelita passou, que é o processo de transformação para a gente se tornar realmente um ícone. O pessoal naquele tempo, ele olhava para a nação de Israel como uma nação, tipo assim, nossa, que diferente é essa nação. É uma nação que se destacava. A mesma coisa somos nós jovens aqui nesse mundo. As pessoas precisam olhar para a gente e falar: nossa, como essa menina se destaca? Como esse jovem se destaca? Por quê? Porque nós somos os primogênitos de Deus aqui na Terra. Perfeito, Júlia, perfeito. E eu queria, assim, trazer para vocês aqui, tem um texto que o apóstolo Pedro traz pra gente, 1 Pedro 4,12. Coloca na tela pra gente, Mateus. 1 Pedro 4,12. 4,12. Olha, é poderoso demais. 1 Pedro 4,12 diz assim: amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois co-participante dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ladrão ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem, mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus que nesse nome, porque a ocasião de começar o juízo pela carne de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho? Olha que coisa interessante. Então, a prova virá para todo mundo, o deserto virá para todo mundo, entendeu? Mas para quê? Diz Pedro depois, vamos ser como ouro, aprovado, o ouro purificado, né? Refinado pelo fogo, né? O valor aumenta, não é isso?
Esse negócio de valor aumenta é legal porque você já viu o diamante? Como é aquele processo para ele se tornar aquela coisa linda? Eles esquentam, eles tiram, ele bate, ele corta, até se tornar aquela coisa preciosa, aquela coisa rara. E a mesma coisa, gente, nós somos as joias raras de Cristo. E pra gente se tornar aquele diamante lindo, moldado, a gente tá passando pelo processo de podagem dele até se tornar aquela joia rara. Exatamente. Paulo coloca dessa maneira, né? Dou glórias a Deus porque através das minhas algemas o evangelho progrediu. Tá lá em Filipenses, né? Então agora é incrível como que realmente os sofrimentos fazem o evangelho avançar. E ele avança em duas direções. Quando você está sofrendo e está apegado a Cristo, sua vida se torna testemunho para outros. Então é um avanço. Mas quando você está sofrendo e você está apegado a Cristo, você também avança na direção dos céus. Então você avança na direção de Cristo. Não porque Ele quer o teu sofrimento, mas porque você aprende a depender dele. E a dependência é a chave para qualquer sucesso na vida espiritual. Mas meninos, o nosso tempo caminha para o final aqui. E eu queria fazer uma pergunta para vocês agora, só para a gente deixar um recadinho final para a galera que está em casa. Se vocês fossem deixar um recado final para os jovens que estão em casa agora sobre essa lição, sobre essa questão dos sofrimentos e tal, o que vocês diriam? Vou começar aqui pelo meu amigo Pastor Jair. Pastor Jair, para a galera que está em casa, qual o seu recado final para eles? Eu quero olhar para você que está despontando na vida, você que é jovem ainda. A gente está no mundo onde o inimigo de Deus está fazendo os seus últimos esforços, porque ele já está derrotado, mas ele quer derrotar muitas outras pessoas. E ele vai fazer de tudo para os desertos aumentarem. Vai fazer de tudo para você perder a fé em Jesus Cristo. E eu digo o seguinte, o Senhor, ele permite os sofrimentos, os desertos, às vezes como remédios para nós. Só que existem pessoas que eles pegam esse remédio de Deus e eles jogam fora. Eles ficam irados com o Senhor, ficam rebeldes, abandonam a fé, não querem mais a igreja, não querem mais orar. Dizem, cadê Deus? Deus não está aqui comigo. Enquanto outros veem esse momento aqui e pegam esse remédio, eles tomam, eles se consagram mais, ficam mais perto de Deus. Então olha só, quando vier um sofrimento, saiba que Deus está muito interessado em você. Ele quer mudar a tua vida. Aproveita, abraça esse Deus, perfeito? Deus vai te abençoar. Muito obrigado, pastor Jair. Julinha, seu recado final para a galera de casa. O meu recado final é que, assim, muitas das vezes nas nossas vidas a gente vai achar que Deus nos abandonou, que Deus não liga mais pra gente, mas pelo contrário, como o pastor até disse, muitas das vezes as provas que a gente está passando são degraus pra gente chegar numa missão muito importante. E como ele disse, Satanás ele vai bombardear você de todas as formas possíveis para poder você tirar e desviar o foco da sua missão. Porque ele sabe que você é uma joia rara de Cristo. E ele quer que você desvie do caminho. Mas não deixe, se liga só. Foca em Deus e confia no processo. Obrigado, Julinha. Obrigado, Jair. Meu recado para você de casa é: o deserto é a escola da preparação. Deus não te enviou para o deserto à toa, Ele está te preparando para o céu. Vale a pena você confiar e depender do Senhor. Então aprenda todas as lições necessárias e caminhe com Ele todos os dias, deixando que Ele molde você e te prepare para ser um cidadão do reino. E para isso, estuda a lição que vai te ajudar. Que Deus te abençoe. A gente está terminando mais um Pega a Lição. Começamos orando com o pastor Jair, não foi isso, pastor? Então, Júlia, ora pra gente, por favor, para nós terminarmos. Poderoso Deus, Criador do céu e da terra, muito obrigada, Senhor, por mais uma oportunidade de estarmos sentados falando de assuntos eternos, Senhor. Amém. Continue conosco, Pai, que a gente possa conseguir passar por todos os desertos da nossa vida, Pai. Amém. E mostrar que nós somos joias raras do Senhor. Amém. Esteja conosco em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, Julinha. Muito obrigado, Jair. Muito obrigado você de casa que ficou aqui até agora com a gente no nosso Pega a Lição. E a gente se vê semana que vem aqui no canal da Associação Paulista Central às 3 da tarde. Valeu!